Boa noite, pessoal de casa. Boa noite de novo, pessoal aqui presente. Começamos mais um Evangelho em Casa e um Evangelho presencial. Vamos para os nossos recadinhos. Lembrando que nós temos as reuniões públicas de quarta-feira, de sexta-feira à tarde e de domingo de manhã, tá? As inscrições são somente para as reuniões de quarta-feira, certo? Nós postamos o link de inscrição nas redes sociais da casa. E também tem um bate-papo. Então, qualquer dúvida é só perguntar lá no bate-papo. De sexta-feira à tarde, às 3 horas, e domingo, às 9h30, que é pela manhã, não precisa de inscrição. É só comparecer, certo? Nós estamos tendo aqui, de quarta-feira, somente, à noite, estudo livre. Ele começa às 7h30. Hoje, até o pessoal que chegou já se reuniu, já teve um bom papo aí, com o curso livre, que é diferente do nosso curso doutrinário, que é o ESD, tá? O curso doutrinário, ele tem um dia certo, um horário certo e o programa com um livro, que é o ESD da Federação. Aqui no Estudo Livre, nós abrimos o Evangelho e batemos um papo antes da palestra sobre o tema proposto, tá? É bem livre, não tem aquela pressão de ter que saber as coisas, não tem isso, tá? É livre, é só bater um papo. Tu vai, às vezes até passa do prazo, tô brincando, não passa não, a gente não deixa, tá? A gente avisa. De recadinho também, nós colocamos aqui, vocês não conseguem ver, mas vamos postar a foto nas redes sociais, fique esperto. O pessoal que está aqui consegue ver o varal com os desenhos feitos pelo mediúnico de domingo, são as psicopictografias, tá? Nós fizemos esse varal, por quê? Porque os desenhos, tem até um recadinho ali, os desenhos ficam à disposição para vocês pegarem, tá? Então, se identificou, gostou, significou alguma coisa, pode ir pegar, não tenha vergonha. Pode ir, se quiser somente olhar, é livre, tá? Só pegar ali e levar para casa. Tem todo um propósito em relação de toda a energia que foi feita através do mediúnico, em cada desenho, envolver vocês, ter aí todo um percurso auxiliando, tá? Energeticamente, seu lar e a cada um que estão lá, tá? Então tem todo um propósito. Isso aí é disponível para todos vocês e o pessoal de casa também, se quiser vir, eles ficam aqui de quarta-feira, sexta-feira e também domingo, tá? Todo domingo a gente renova esse varal, certo? E depois nós temos a leitura das psicografias, que se alguém também se identificar, é só conversar com um tarefeiro ou recepção, falar sobre a específica psicografia, o que tocou vocês, o que vocês querem tirar de dúvida e a gente vai auxiliar, tá bom? E eu acho que é isso, vamos para a nossa prece inicial, certo? Respirando fundo, relaxando aonde você estiver, sentindo cada pedacinho do seu corpo, sendo envolvido e abraçado com uma energia de muito acalanto, ligando como um fio infinitamente até o nosso Pai, nesse universo imenso, nos envolvendo, abrindo nossa mente para mais o Evangelho. Que o Mestre Jesus possa nos abraçar e vamos direcionar esse abraço ao nosso colega Lúcio, envolvê-lo para que nesse dia ele possa compartilhar todo o aprendizado, compartilhar com suas palavras a sabedoria, o amor que vamos absorver, refletir e nos guiar no cotidiano. Que a gratidão esteja em nossas mãos, em nossa mente e em nosso coração. Agradecidos hoje e sempre. Bom, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, agora e sempre. É incalculável a extensão da colaboração que nós recebemos da espiritualidade. Porque sempre do meu lado vai ter alguém que vai ajudar na palestra que normalmente está sendo desenvolvida. Do lado de cada uma das pessoas que estão sentadas aqui na casa também tem um companheiro espiritual.
Do lado das pessoas que estão assistindo, cada um da sua casa também tem um companheiro espiritual. E ele vai aproveitando todos esses pensamentos que nós vamos emitindo para que seja feito um estudo rápido, para que seja levado para o mentor da palestra, para que quem está fazendo a palestra normalmente seja intuído naquilo que vai ser falado. Por isso a importância da nossa união de pensamento. E o tema que nós vamos falar na noite de hoje é um tema que precisa ser sempre lembrado constantemente, porque é algo que tem acontecido no nosso mundo de uma forma gigantesca. Porque hoje não tem mais idade para um dependente químico. Quando fala dependente químico, logo se pensa nas drogas, ou logo se pensa nas bebidas alcoólicas. Mas quando nós vamos estudar esse tema, nós vamos perceber que a extensão dele é maior do que nós imaginamos. Porque existem aquelas drogas que são lícitas, aquelas que são vendidas para nós naturalmente, porque acham que é uma coisa natural. E existe aquelas que são ilícitas, como nós conhecemos a maconha, a cocaína e por aí afora. O que a gente não sabe é que às vezes aquelas drogas que é vendida para nós com uma maior facilidade, às vezes destrói mais o nosso organismo ou o nosso próprio corpo espiritual, porque quando nós ingerimos cada uma das doses desses entorpecentes, quer dizer, nós vamos deteriorando o nosso corpo físico, consequentemente também nós vamos deteriorando o nosso corpo espiritual. E a partir do momento que nós desenvolvemos esse processo de deteriorar o nosso corpo espiritual, é algo que nós vamos levar para a nossa espiritualidade. Agora, vão existir outros tipos de dependência química que talvez nós não tínhamos noção. O uso de remédio de uma forma desregrada, quando não se tem uma receita médica, quando qualquer dorzinha que nós sentimos, aí nós vamos fazer uso daquele comprimido porque nós achamos que aquele remédio pode trazer a cura que nós queremos. Dependência química também são aqueles sentimentos impuros que quando nós não temos um controle emocional conosco, nós fazemos uso desse sentimento, um ódio excessivo, uma mágoa excessiva, uma raiva excessiva, que vai consequentemente nos causar algumas doenças que ocorrem depois que nós sofremos esse sentimento de uma forma profunda. E se a gente não toma cuidado, isso passa a ser uma constância na vida da gente. Uma das maiores dependências químicas que nós temos no momento, numa maior intensidade para todos nós, é esse pequeno aparelhinho que está sendo apresentado aí, o celular. Que é um aparelho que foi inventado para que nós pudéssemos entrar em contato com aqueles que estão longe de nós, para quando nós precisarmos ter uma conversa com alguém, quando nós estivermos sozinhos e estivermos precisando dessa conversa. Então o celular é importante para isso. O WhatsApp é importante para isso. Mas quando foge do nosso controle, ele passa a ser uma droga que, se nós não soubermos usar, vai nos causar problema familiar, vai nos causar problemas com as pessoas com quem nós convivemos. Então, há uma necessidade de se fazer uma educação
de como que nós vamos utilizar esse aparelho. É lógico, quando é uma mensagem construtiva, nós devemos sempre estar distribuindo com as pessoas que estão ao nosso lado. Mas às vezes nós utilizamos o aparelho para atacar as pessoas. Ou pelo menos para transmitir mensagens que nós percebemos que não tem nenhum valor e pode causar um desequilíbrio emocional, principalmente para quem está recebendo. Então, se nós temos qualquer um desses tipos de vícios, se nós estamos envolvidos em qualquer um desses tipos de vício, no decorrer da palestra, a gente vai procurar entender a educação moral que nós podemos proporcionar para nós mesmos para sairmos dessa situação. Porque é como que está a pergunta aí. O que leva a um dependente químico? É lógico que isso está sendo perguntado, não só na condição de encarnado, mas como também depois na condição de desencarnado. Poxa vida, eu sou um dependente químico, eu faço uso de uma bebida veneneira, não me aconteceu nada, chegou a hora da minha morte, eu desencarnei e fui para a espiritualidade. Então, tudo aquilo que foi falado ao longo do tempo, parece que é algo que era falado simplesmente só para que não fosse vendida. Só que quando nós adentramos a estudar a condição espiritual de cada um de nós, que nós não vamos levar o que é material, mas nós vamos levar aquilo que é espiritual, a partir do momento que nós adentrarmos na espiritualidade, aquele corpo espiritual, que é uma cópia do nosso corpo físico, ele vai estar deteriorado sim. Se for uma bebida, ele vai talvez demonstrar algumas lesões no corpo espiritual do nosso fígado. Se for algo relacionado ao nosso organismo aqui, ao nosso corpo gástrico, né, Gabi? Provavelmente ele vai apresentar alguma lesão nesse ponto. Se for na condição moral, também vai ser a mesma coisa. Então, tudo que nós fazemos aqui e agora vai ter um reflexo para nós na espiritualidade e, consequentemente, numa próxima encarnação, nós vamos estar passando por esse processo de precisarmos reencarnar, talvez com alguma deficiência física que demonstre como se fosse um freio, para que nós não façamos uso da química que nós estávamos acostumados a usar. É lógico que cada caso sempre vai ser um caso. Não é porque nós encontramos uma pessoa que está com leucemia que na outra encarnação ela bebeu a vida inteira. Mas pode ser algo que não é que foi colocado como um castigo, mas é como um freio para que a pessoa aprenda a valorizar aquilo que ela fez na outra encarnação que de alguma forma criou esse problema para ela. Agora, o que um dependente químico faz no seu convívio familiar? E principalmente nos vínculos afetivos. Se nós tivermos esse costume, nós nem calculamos de uma mãe que encontra um filho nessas condições. Nós nem calculamos qual é o desespero de um pai que encontra um filho nessas condições. Em determinadas situações, nós estamos em total desequilíbrio, que nós vamos também desarmonizar aquele ambiente familiar, porque qualquer coisa que é falada no sentido daquilo que nós estamos fazendo, nós sabemos que vai gerar uma total confusão,
onde lá na frente pode acontecer o quê? Um rompimento de um relacionamento. Porque nós não acordamos na hora certa. Nós não percebíamos o que nós estávamos fazendo. Tem horas que nós fazemos o uso da dependência química de uma forma natural, que nós não percebemos que nós estamos nos prejudicando, e nós não percebemos que nós estamos prejudicando o terceiro. Porque nós sabemos que nós fugimos do controle quando nós estamos fazendo algo de forma excessiva. Não só por nossa causa, não é só por nossa causa. É lógico que nós temos a nossa parte de colaboração. Mas o que falar da espiritualidade, daqueles espíritos que estão numa condição inferiorizada ainda, esperando uma porta aberta se abrir, para satisfazer aquele desejo que ele levou de quando ele estava aqui na Terra. Então, normalmente, ele vai se encostar naquele que está manifestando aquele tipo de sentimento. Eu não estou falando só de drogas químicas, mas de todo e qualquer tipo de emoção que foge do nosso controle. Então, sempre vai ter uma porta aberta. Então, se nós pudermos parar, pensar um pouquinho, o que eu estou fazendo comigo, né? Até onde será que eu vou chegar? O que vai acontecer? O que eu estou transmitindo para o ambiente familiar ao qual eu estou vivenciando? Como que será que está o comportamento daquelas pessoas quando me vê chegar naquela situação? Talvez, se a gente fizer esses questionamentos, tomarmos consciência que nós precisamos mudar, nós vamos visualizar uma situação diferente, como pode estar acontecendo agora, porque eu sei que a cabecinha de cada um está 1000 km por hora. São perguntas e respostas, porque a espiritualidade está conversando conosco, está mostrando uma nova realidade. E às vezes é colocada uma tela mental na frente de cada um, que a gente visualiza um futuro, quando a gente pensa em colocar em prática aquilo que está sendo falado. E se nós lermos o primeiro passo, eu tenho plena certeza que a gente vai ganhar força e ter a consciência que talvez a gente possa mudar essa situação. Precisamos entender aqui que a dependência química, ela é de uma forma assim mais grotesca, quando ela passa a ser uma coisa constante. Porque qual de nós aqui um dia não pode participar de uma festa na casa de um amigo, um ponto social, onde vai ter uma latinha de cerveja? É natural nós tomarmos uma ou duas. Agora, quando isso passa a ser uma constante, quando isso passa a influenciar a vida das pessoas, aí sim nós estamos caindo no erro. A doutrina espírita, ela não é preconceituosa. Jamais ela vai fechar as portas para qualquer tipo de dependente químico. As portas sempre estarão abertas. E tem pessoas que pensam o seguinte: eu não vou no centro porque eu estou nessas condições. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de usar drogas. É quando nós estivermos nestas condições que nós precisamos ir. É quando nós estivermos com uma dor de cabeça que a gente precisa ir. Porque pode ser naquele dia que o remédio vai estar lá nos esperando. E se a gente chegar a ser perfeito, nós não vamos conseguir modificar essa situação. Foi o que o Paulo de Tarso fez quando caiu do cavalo. Ele sabia dos erros que ele tinha cometido. Ele não pediu para Jesus para que tirasse os erros da vida dele. Mas ele simplesmente perguntou: Senhor, o que queres que eu faça?
Quer dizer, me indica um novo caminho. E é isso que nós estamos pedindo agora em relação à doutrina. E a doutrina vai abrir a porta para todos nós, indicando caminhos aos quais nós podemos seguir para fazer essa transformação interior. Porque também, como é mostrado nesta imagem aí da mulher adúltera, em nenhum momento Jesus condenou ela. E todos aqueles que estavam ali pedindo para que ela fosse apedrejada, apontando o dedo que ela era totalmente errada. Jesus abaixa, começa a escrever no chão o pecado de cada um. Não é pecado, é erro. O erro que cada um estava cometendo. Vamos abolir essa palavra pecado do nosso vocabulário. É erro que nós cometemos, mas que se nós pudermos saber fazer uma autotransformação, nós vamos transformar eles em virtudes. Então, em nenhum momento Jesus condenou a mulher adúltera. E pergunta para ela, onde estavam aqueles que estavam te condenando? Foram todos embora, Senhor. Se nenhum deles te condenou, eu também não te condenarei. E a doutrina espírita, ela faz a mesma coisa com cada um de nós. Ela nos dá uma oportunidade. Ela jamais vai nos condenar por essa atitude que nós podemos estar cometendo. O que ela vai nos ajudar é a entender o que acontece com o nosso emocional, o que acontece com a nossa forma de pensar. Porque não foi por acaso que Jesus colocou lá no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora há pouco eu falei que nós abrimos a porta para que a espiritualidade, os espíritos de condição inferior, venham em determinados momentos jogar ideias na nossa cabeça, tanto no sentido negativo, como os espíritos de luz no sentido positivo. Como que isso pode acontecer? Principalmente porque nós já tivemos outras encarnações, tivemos outras existências. E como é numa existência como essa, nós estamos angariando amigos e inimigos. Os inimigos estão sempre querendo encontrar alguma forma de tumultuar a nossa existência. Os nossos amigos estão torcendo por cada um de nós para que nós vençamos, mediante todas as dificuldades ou necessidades que nós estamos passando. Agora, esses companheiros podem nos influenciar quando nós já tivermos uma predisposição para que isso aconteça. Então, ele vai jogar ideias para que nós caiamos naquele caminho que pode ser errado e vai tumultuar a nossa existência. Por isso que não nos deixeis cair em tentação. Peça a Jesus aos espíritos de luz que se aproximem de nós e nos auxiliem, que nós saiamos desta condição, que nós não sejamos influenciados. E eles vêm nos fortalecer de alguma forma quando nós pedirmos de coração, porque não adianta pedir da boca para fora, precisa se pedir de coração. Então, quando a gente pede de verdade, os espíritos de luz se aproximarão de nós, nos protegendo de qualquer influência. Agora, se a gente esquecer de fazer esses pedidos, nós vamos estar à mercê de sofrer essas influências por qualquer motivo, por qualquer deslize. Porque nós precisamos ter uma força espiritual muito grande. Mas livrai-nos do mal. Agora, adianta eu fazer um pedido para que Jesus ou para que a espiritualidade nos ajude naquelas condições,
se eu não modifico o meu caminho, se eu não modifico as minhas atitudes, se eu continuo fazendo as mesmas coisas. E nós temos esse péssimo costume. Uma dor no fígado forte faz com que nós vamos ao médico. O médico receita uma caixa de comprimidos para nós tomarmos. Nós tomamos 2, 3 ou 4 comprimidos. A dor sumiu. Maravilha, a caixa de remédio já vai para a gaveta. E aí lá na frente o que vai acontecer? Nós voltamos a ter uma dor pior do que aquela que nós já tínhamos. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer é isso: pedir ajuda, esperar a assistência, mas fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam. Nós temos esse poder, nós temos essa força interior que precisa começar aqui nos nossos pensamentos. Não importa quantas vezes nós vamos tentar sair do problema e não importa quantas vezes nós vamos cair. E aí está escrito: desdobramento de um dependente químico. Desdobramento é quando nós vamos dormir. Todo mundo aqui dorme. E quando nós estamos dormindo, o nosso espírito, junto com o nosso corpo espiritual, ele se desprende do corpo para que o corpo físico descanse, refaça as suas energias e o nosso espírito vai procurar os nossos afins. Se nós formos dependente químico, provavelmente na espiritualidade ele vai procurar espíritos que estejam nas mesmas condições do problema que nós estamos vivenciando em relação a drogas, em relação à sexolatria e assim sucessivamente. Então nós vamos procurar os nossos afins durante a noite. Que dirá até quando nós assistimos filmes de terror, filmes de bang bang, de assassino e assim sucessivamente, é aquele grupo que a gente vai procurar. Então o dependente químico, ele sofre esse tipo de processo, de ir a encontros de irmãos, de grupos na espiritualidade que estão ligados a essa situação. Por isso a importância de, quando nós deitarmos, procurarmos fazer uma prece, pedir a proteção do nosso mentor espiritual, pedir para que nós possamos ser levados para as escolas espirituais, para os hospitais espirituais, para o tratamento necessário que nós precisamos, ou por até o complemento dessa palestra que está sendo feita aqui hoje na espiritualidade. E que, se nós tivermos um preparo espiritual e a espiritualidade precisar nos utilizar para algum trabalho na espiritualidade, que nós possamos estar à disposição. Essa imagem que está colocada aí, ela mostra o antes e o depois. Que no princípio tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando nós bebemos ou quando nós ingerimos qualquer tipo de droga, nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos mais alegres, nós deixamos a timidez do lado, nós ficamos até machões, né? Quer enfrentar o mundo porque tem uma força externa que parece que está nos dando coragem. E aí na imagem mostra, no princípio tudo é lindo e é maravilhoso. Mas depois que o efeito da droga passa, nós começamos a sofrer as consequências. Primeiro porque nós temos uma faixa de vibração. Todos os seres humanos vivem na mesma faixa de vibração. Quando nós ingerimos qualquer tipo de droga, é como se nós ultrapassássemos esse limite de felicidade que toda a humanidade tem para uma felicidade um pouquinho maior. É um processo que faz com que nós desprendamos desse corpo físico e alcancemos uma felicidade um pouco maior.
E a sensação é tão boa que nós não queremos largar. E quando nós não queremos largar esse processo de felicidade, quando a droga ou a dependência química começa a baixar o seu efeito, nós voltamos para o mesmo estado de vibração, que é pesado, que faz com que nós soframos. Aí nós vamos querer fazer uso novamente para que nós sintamos aquela mesma sensação. Sem se falar também na dependência que o corpo fica, porque cada gole que nós tomamos altera todas as células do nosso corpo físico. E a partir do momento que a gente tenta tirar o efeito daquilo que nós estamos tomando, o corpo sente, o corpo reclama, ele ataca o nosso sistema nervoso, os nossos pensamentos ficam totalmente de forma desequilibrada, e aí a gente quer fazer alguma coisa para sanar aquele problema. Então a coisa nunca pode ser feita de uma forma para outra, ser tirada de uma forma para outra, porque nós precisaremos educar o nosso corpo físico, como nós também precisaremos educar a nossa condição espiritual. Porque eu tenho aqui no caso Zé Luiz, tenho também seu Cláudio, nós somos uma equipe de dependente químico. E quando um não tem dinheiro, o outro tem. Então um vai estar sempre comprando aquilo que o outro necessita. Agora, a partir do momento que um fala, olha, não quero mais, o grupo não vai deixar. Porque o dia que, se faltar o dinheiro dele, o dia que eu e o seu Cláudio não tiver, vai faltar alguma coisa. Então não vamos deixar ele sair. E a gente tenta de todas as formas manter ele no grupo. Isso eu estou falando na condição física. Na condição espiritual é a mesma coisa. Porque a espiritualidade, os espíritos que não podem pegar num copinho que tem uma dose, ou num cigarro, porque a condição espiritual não deixa que isso aconteça, ele se aproxima de nós e quando nós estamos fazendo uso daquela dependência, eles simplesmente tiram aquela essência que alimenta o nosso corpo espiritual. E isso satisfaz ele. Por isso que o dependente químico às vezes usa 5, 6, 10, 15, 20 pinos e não sente nada. Porque a essência foi para ele. Agora, a partir do momento que aqui ele tomar aquela essência que vai servir para ele realmente, aí ele vai tomar, aí ele para, aí ele vai descansar e depois sofrer as consequências do que aconteceu. Uma das causas da dependência química, né, são os vínculos afetivos. Quando há um rompimento de um relacionamento, isso realmente nos leva a partir, às vezes, para essa situação, achando que aquilo vai solucionar o nosso problema, que não é natural, não vai solucionar o nosso problema, a bebida. Nós precisamos ser fortes por dentro. E nós não podemos deixar de falar aqui a respeito do codependente, que é aquela mãe que sofre conosco, que é aquele pai que sofre conosco, que é aquele irmão que sofre conosco por ver a nossa condição. Às vezes está numa condição tão desequilibrada, quer ajudar de todas as formas, mas não sabe como agir. Aqui na Casa Espírita, todas as sextas-feiras, né, às 20 horas, seu Cláudio, tem o Amor Exigente, que é um grupo que recebe a própria pessoa que faz uso da dependência, como também dos pais ou as pessoas que estão do lado daquela pessoa, para se educarem espiritualmente, para saber como que vai lidar com esse tipo de pessoa, sem entrar em desequilíbrio. Ou seja, vai ser uma conversa, vai ser uma troca de informações, algo que vai ajudar que o dependente químico, o codependente, saiba fazer nessa situação, para não agir de uma forma desordenada, mas de uma forma equilibrada. Então, todas as sextas-feiras, as portas da Atitude de Amor estão abertas às 20 horas. Provavelmente, para você que não mora em Cotia, se você for lá no YouTube, acessar
o amor exigente, deve ter na sua região alguma casa que fale a respeito disso. Aonde buscar ajuda? Podemos buscar ajuda na casa espírita, através das portas do atendimento fraterno, onde vai se conversar com uma pessoa que vai indicar caminhos, vai indicar um tratamento espiritual que vai poder ser feito para que a gente vá se livrando dessa situação. Através do Evangelho, que é a melhor ferramenta que temos para que nós façamos essa autotransformação. O melhor remédio que nós temos é o Evangelho de Jesus, porque ali está toda a potência da nossa reforma íntima. Para nós fortalecermos as nossas virtudes e ir deteriorando todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, para que nós consigamos modificar a nossa consciência. E não podemos deixar de lado a ajuda médica, porque um bom psicólogo nos ajuda nessas condições. Então, que quando nós estivermos passando por essas necessidades, que nós procuremos isto dessa forma. A doutrina espírita também oferece o passe magnético, que daqui a pouco vai ser feito aqui online, à distância, ou vai ser feito aqui no nosso salão, de uma forma um pouquinho mais próxima, mas os dois têm o mesmo efeito, porque a espiritualidade age nos dois da mesma forma. Somos nós que colhemos o benefício que o passe está promovendo. Como fez a mulher adúltera quando queria ser curada por Jesus. Ele não precisava estar do lado dela. Ela simplesmente buscou aquele fluido vital ou aquele fluido espiritual que ela precisava para ser curado. E com a gente é a mesma coisa. Então que nós aproveitemos essa oportunidade. Agora, quando nós tentamos fugir de uma vez do problema ou da dependência que nós estamos passando, sem começar a direcionar o nosso pensamento, nós entramos em desequilíbrio. Nós não conseguimos sair daquela situação. Então nós vamos procurar situações que nós podemos fazer para que a gente vá esquecendo do vício e vivenciando outras situações. Para o jovem, um esporte, uma boa leitura, um momento como esse, como nós estamos vivenciando na palestra. Então é sempre procurar manter a nossa mente de uma forma equilibrada, de uma forma que nós estejamos sempre ocupados, para que a gente não possa estar sofrendo influência da espiritualidade, dos espíritos de condição inferior, para que a gente caia no vício e não tenhamos força e coragem para enfrentar essa situação. Então, para ir terminando a palestra, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que nós possamos estar ligados com o plano superior, que nós possamos estar em prece e acreditar na nossa força interior, que nós somos capazes de modificar qualquer situação. Porque nós jamais estamos desamparados. Porque, como eu falei no começo, existem aqueles que se aproximam de nós no sentido de nos desequilibrar, mas existe uma equipe maior capacitada para nos auxiliar no momento em que nós tivermos necessidade. Então, que nós não esqueçamos das nossas preces, façamos ela constantemente, na hora que nós vamos dormir, no momento que nós vamos levantar, no decorrer do nosso dia e principalmente quando nós estivermos passando por dificuldades. Muita paz a todos. Agradecemos ao Lúcio pela palestra esclarecedora e, como combinamos, agora teremos a leitura das psicografias com o Ricardo.
Boa noite a todos. Bom, começamos então com a primeira. Oi, amigos. Sabem qual foi o meu maior erro enquanto estive encarnado? Fiquei procurando respostas para tudo e não deixei minha vida fluir de maneira natural. Me preocupava com tudo ao meu redor e não dava devida atenção para o que estava dentro de mim. E o tempo, quando se está na carne, voa, não é mesmo? Nossa, e como voa! Me lembro da juventude e logo veio a idade mais avançada. O corpo físico passa por mudanças em cada fase da vida biológica. E as minhas preocupações incessantes não deixaram eu perceber o tempo. Meus queridos irmãos, viemos aqui hoje alertar todos vocês sobre esse problema tão atual. Vivam suas vidas de maneira mais leve. Exijam menos dos outros e de vós mesmos. Façam as coisas no seu tempo. Não se afobem demais e nem cruzem os braços. Sigam o curso natural da vida. Quero deixar um abraço a todos vocês. Saibam que cada um aqui tem um brilho especial. Acalmem os vossos corações e dialoguem mais com o Pai amoroso. Fiquem bem. Estamos aqui sempre. A segunda. Mãe Isabel, a luta no corpo é árdua. Dores, cansaços, angústias, sofrimentos e doenças. É preciso ter coragem para enfrentar as tarefas que Deus nos impõe para sermos mais fortes. Coragem, minha mãe. A vida é um sopro. Aproveite sua estadia na terra para conduzir a sua vida a Deus. A fé e a esperança consolam os corações daqueles que sofrem. A terceira. É com grande alegria que Deus nosso Pai me concede a oportunidade de me comunicar. Que alegria sinto, que emoção, meu Deus. São tempos de aprendizado. Agora estou bem e recuperado, mas nem sempre foi assim. Por vezes fiquei desolado, sem saber o que fazer, vagando e vagando sem rumo. Sentia fome, frio e muita dor. Acreditava que ainda no corpo de carne eu vivia. Ó, mamãe, como clamei por ti. Tantas vezes pedi a Deus que me trouxesse socorro, que me ajudasse nos erros que eu causei, nas desgraças que aventurei para mim mesmo. Até que um dia, sem mais saber o que fazer e para onde ir, o socorro chegou. Achei que nunca mais teria paz. O remorso me corroía a mente. Não me achava digno de perdão. Achava mesmo que deveria sofrer. Hoje ainda trabalho isso em mim, porque às vezes ainda quero me flagelar e não me acho digno de amor e carinho. Perdão, minha mãe. Perdão por negligenciar o seu amor. Fui muito imaturo em meus atos, e inconsequente que fui, tanto que te fiz sofrer. Mas agora estou melhor. Você sabe, mãezinha, como tantas vezes te falei, o bagulho é louco. Mas agora as coisas estão se resolvendo. Estão me ensinando, mãe, que também mereço o amor e o carinho, que sou capaz de ser uma pessoa boa. Perdão, mãe, perdão. Obrigado por ser minha mãe e rezar por mim, mesmo depois de tudo que eu fiz. Eu sinto seu amor daqui onde eu estou. Eu te amo, véia. Eu sempre vou te amar. Sou muito abençoado por poder ter sido seu filho. Chora não, mãe. Eu estou bem, bem melhor agora. Quando puder, manda um beijo pro pai. Fala para ele que também sinto a falta dele e que ele não falhou comigo não. Eu é que não soube aproveitar os conselhos que o velho me dava. Mas tá tudo bem agora. Um dia, quem sabe, a gente se vê de novo. Quero teu colo outra vez, mãe. Mas agora Deus é que sabe. Eu sigo fazendo minha parte e com fé, logo logo tudo vai ficar melhor. Te amo de montão, minha mãe amada. Esquenta não, viu? Eu tô bem. Seu menino Charles.
Agora, como a gente combinou, nós vamos para a prece, o passe à distância, depois nós vamos para a vibração e assim encerramos, tá? Então, acomodados, agradecidos pela oportunidade de hoje, aonde nós estivermos, que possamos relaxar, respirar fundo, sentir cada parte de nosso corpo. Respirando profundamente, sentindo a presença do Pai Maior, dos nossos mentores, dessa equipe responsável por nos abraçar, nos fortificar. Que essa energia possa envolver o nosso espírito, envolver nosso perispírito, nosso corpo, a cada célula, todos os nossos sistemas, nossos centros de força, reequilibrando, nos elevando ao Pai. Com essa gratidão, fortificados para o nosso dia a dia, que possamos compartilhar com o nosso próximo, reunindo todo o carinho e amor, da forma que imaginamos, que possamos emanar para as pessoas que são mais próximas a nós. Aquelas que sabemos que estão precisando da presença do Mestre, que possam recordar de suas palavras e de seus exemplos, que possam ter esperança, fortificando o seu corpo, que possamos ir passar para aqueles que são mais distantes, aos nossos vizinhos, bairros, toda aquela família que precisa do equilíbrio em seu lar, que possa envolver a cada cantinho como pensamos em envolver o nosso lar. Vamos ampliando o nosso pensamento, envolvendo todos os bairros, a nossa cidade, envolvendo as casas religiosas, que o nome do Pai esteja ali, presente com o amor eterno. Vamos emanando a todos os estados, ao nosso país, ao nosso planeta Terra. Que cada irmão, encarnado ou desencarnado, possa ser abraçado e sentir a esperança do Pai. Que possamos recordar do Mestre Jesus, que está ao nosso lado, colocando nossa cabeça em seu ombro e lembrando que nunca nos deixa sozinho. Independente do tempo, tudo passa e o Pai Maior, o Mestre, nossos queridos irmãos, nunca vão desistir de nós. Que a gratidão esteja em nossas mãos, compartilhando com nossos irmãos a gratidão pela quarta, a gratidão pela compartilhar do Lúcio com sua sabedoria, e que na próxima estejamos aqui. Que essa semana, em nossos passos e nossas mãos, possamos praticar o que aprendemos e perpetuar o Evangelho do Pai. Que a gratidão esteja com a gente.